Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Gravar a aula aqui, compartilhar a tela novamente. Beleza, pessoal, vamos lá. Então, a ideia de hoje é a gente começar essa disciplina de CNCA de uma vez. E tem duas coisas que eu quero trabalhar com vocês hoje. A primeira é realmente uma introdução a essa disciplina, né? Introdução em termos de conteúdo, não em termos de datas, essas coisas. E a outra é uma introdução aos sistemas de coordenadas, que é a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente vai trabalhar com programação em CNC, tá? Vou fazer um aviso já para vocês, que o pessoal perguntou na outra aula e realmente foi uma questão de organização minha. Vocês devem ter percebido que lá no Canvas ainda não tem uma sala de máquina CNCA para vocês, e é normal que não tenha porque eu ainda não abri a sala, tá? Mas eu vou abrir a sala lá para vocês no fim de semana. Eu vou usar esse fim de semana para organizar todo o meu Canvas, na verdade. E eu vou colocar lá para vocês todos os materiais, todos os slides vão ficar lá, tá? Inclusive programas que a gente vier fazer, atividades, listas de exercícios, eu vou colocar tudo lá. Então fiquem tranquilos que assim, tem o pessoal que gosta de copiar, não necessariamente precisa copiar as coisas porque vocês vão ter os materiais, mas se você gosta de copiar também fique à vontade. Vamos lá. Então, essa parte aqui eu já falei. Vamos começar a nossa introdução, pessoal. Aqui a gente vai falar de manufatura subtrativa, basicamente de dois tipos de máquinas, o torno e a fresa, né? Então a gente vai falar de fresagem e de torneamento, já explico o que é cada uma delas. Mas a ideia aqui é que a gente vai trabalhar com manufatura subtrativa, então eu vou pegar um material, né, uma parte, uma peça bruta aqui, e vou começar a remover o material dela. Nesse caso aqui foi feito um pinhão, né, que parece uma engrenagem assim, só que ele tem esse ângulo aqui, né, fica trapezoidal, né, se você olhar pelo lado, parece um trapézio assim. Isso aqui é um pinhão. E aí, aparentemente, como foi feito isso daqui? Você tem uma peça bruta, essa peça bruta provavelmente passou por um processo de torneamento. Então, o torneamento ele é muito bom para a gente fazer sólidos revolutos, né? Tudo aquilo que você consegue gerar a partir de uma revolução, de uma rotação de um perfil em torno de um eixo, é legal de fazer no torno, porque o torno ele basicamente fica girando a peça bruta e você vem com a ferramenta desbastando ali o lugar que você quer remover, e aí sobra só a peça que você queria fabricar mesmo. Então a primeira parte foi este sólido de revolução aqui. Depois, provavelmente foi feita uma operação de fresamento aqui para criar esses rasgos aqui, ó, né? Então foi feita a operação de fresamento. E aí, por último, daqui para cá, pode ser feito em uma fresa, 5 eixos, com uma ferramenta bem fininha, ou pode ser feito por meio de outros processos produtivos aqui, para você chegar dessa forma até nessa forma que tem esses dentinhos aqui. Tem vários processos que você consegue fazer isso daqui. Com os rolos tal, você vai rolando a peça entre dois rolos, vai conformando ela. Tem várias formas de fazer. Mas basicamente a gente vai tratar de manufatura subtrativa. Por que eu estou falando isso? Porque o código G ele não é só usado em torno e fresa. O código G, que é o nosso código para programação CNC, ele também pode ser utilizado para outras coisas. Por exemplo, impressoras 3D, né, que aí a gente já está falando de manufatura aditiva, não subtrativa. Máquinas de corte a laser. Alguém entrou e pediu desculpa pelo atraso, aí não tem problema não, gente. Pode ficar à vontade. Máquinas de corte a laser também você consegue programar com código G.
Porque o código G, ele basicamente é um código que vai situar a ponta da sua ferramenta, né? Você vai programar de uma forma que a ponta da sua ferramenta execute um determinado caminho pela sua máquina. Então, pode ser uma fresa, pode ser uma ferramenta do torno, pode ser uma cortadora laser ali, que você vai colocar o ponto de luz ali no lugar que você quer cortar. Pode ser impressora 3D, onde você vai colocar o bico de injeção no lugar que você quer injetar. Tem várias máquinas que aceitam código G, tá? E ele é legal porque ele é um código padrão. Ele não é tão padronizado assim, né? Ele tem uma padronização, mas as empresas sempre criam, cada empresa cria o seu código a mais ali para facilitar o uso de código G. E aí acaba que você tem algumas diferenças entre código G da Siemens, código G da Fanuc, código G da Home, código G da Hitachi, enfim, tem algumas diferenças aí. Bom, vamos falar de torneamento. Para quem nunca viu um torno é uma máquina que parece com isso daqui, ó, ou com essa figura aqui embaixo, né? Então, como que funciona o torno? Basicamente, você tem uma peça aqui, ó, que é uma peça da máquina, que é a castanha, que você utiliza para fixar a sua peça, que normalmente é uma peça cilíndrica, né, que você vai colocar aqui a peça bruta. Aqui do outro lado, você tem um cabeçote móvel que pode te ajudar nessa fixação dessa peça bruta, principalmente se ela for muito longa, né? E para ela não ficar fletindo para cá, aqui você pode apoiar a outra ponta dela aqui nessa pontinha do cabeçote móvel aqui. Aí essa parte aqui, ó, ela é como se fosse uma transmissão veicular, né? Então você consegue escolher aqui uma relação de transmissão. Você pode escolher uma relação mais lenta, que tenha mais torque, ou uma relação mais alta, que tenha menos torque e mais velocidade, né? E aí você vai escolher a relação adequada para o seu corte. E as ferramentas ficam nesse carro aqui, ó, que tem aqui no meio. Então esse carro você consegue fazer a translação lateral dele aqui, para você poder usinar diferentes partes da sua peça. E você aqui em cima você consegue fazer um avanço também, na direção aqui, como se estivesse entrando na tela aqui com a ferramenta, para que você consiga fazer usinagem em diferentes profundidades na sua peça, né? Então você consegue fazer esses tipos de avanço aí. Aqui embaixo normalmente tem um freio, aqui não está desenhado, mas aqui tem um pedalzão aqui, ó, que é um freio de emergência, né? Caso aconteça alguma coisa, você pode frear ali. E normalmente o que acontece? O que a gente evita, né? Isso aqui é um torno manual, lógico. E o que a gente evita? A gente evita algo que a gente chama de trombamento. O que é um trombamento, pessoal? É quando eu tenho a minha ferramenta tocando uma parte do torno ou mesmo a peça no momento que eu não desejaria que isso acontecesse, certo? Então, você pode ter um trombamento, por exemplo, da sua ferramenta aqui com a sua castanha que está girando aqui, e a velocidade é bem alta, as inércias são altas aqui, então estraga bastante quando acontece trombamento com a castanha. Mas você pode ter trombamento com a peça também, né, da ferramenta com a peça. E não necessariamente só vai danificar a peça, né? Apesar da ferramenta ser feita para cortar a peça, ela tem que cortar a peça em uma velocidade adequada, né? Se essa ferramenta chegar muito rápido e bater na peça, você pode danificar aí tanto a peça, quanto a ferramenta, quanto outras partes do torno também. Então você quer sempre encostar a ferramenta na peça só quando você quer, né? Então só quando está ali na posição adequada e na velocidade adequada também. A gente não quer que haja toques em momentos inadequados aí. Aí a gente tem algumas velocidades, que eu coloquei esse desenho aqui em cima para você dar uma olhada. Então, você vai ter aqui o suporte da ferramenta, né? Normalmente isso aqui fica preso, né? Mas é um suporte da ferramenta. Aqui na frente, ó, nessa ponta aqui, nas ferramentas reais você vai encontrar algo como se fosse uma pastilha. Normalmente ela é de outra cor. Aqui está desenhado uma pastilhazinha, que a gente chama de inserto. Então esse inserto ele é feito de cerâmica ou uma liga de cerâmica e metal extremamente dura, porque ela é feita justamente para cortar metal. E como eu estava falando para vocês, você tem duas velocidades. Você tem uma velocidade que é a velocidade de corte,
E a velocidade de corte é a velocidade com que uma porção da peça vai chegar aqui na sua ferramenta, nesse sentido da rotação da peça aqui, tá? Então é realmente a velocidade com que você vai cortar a peça, por isso que chama velocidade de corte, né? A velocidade que uma parte da sua peça que está prestes a se tornar cavaco vai atingir a sua peça aqui, ó, a sua ferramenta aqui. Então você tem essa velocidade de corte. E você tem uma outra velocidade, que é a velocidade de avanço, que é a velocidade com que esta ferramenta vai se deslocar, no caso aqui, para a esquerda, para continuar fazendo esse desbaste aqui que você está vendo aqui, ó, né? Então tem algumas coisas que são importantes aqui. Por exemplo, quando você vai começar a cortar a sua peça, você vai gerar cavaco. Cavaco é esse pedaço de peça aqui, ó, que está saindo da sua peça, né? É um pedaço de peça bruta que você não queria na sua peça final, você está removendo. Ele vai sair em formato na verdade, em formatos diversos. E o formato do cavaco, ele é muito importante, porque o formato do cavaco ele vai dizer se você está fazendo a operação nas velocidades de corte e de avanço corretas. Mas se você escolher uma velocidade de avanço incorreta, se você escolher uma velocidade de avanço muito pequena, com uma velocidade uma velocidade de corte muito grande, pode acontecer de você gerar um tipo de cavaco que a gente chama de cavaco em fita, né? Que ele sai parecendo uma fita mesmo assim, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, pessoal, rapidamente, que eu acho que agora sim, estamos aqui. Eu não tinha trocado a minha tela aqui. Vai sair um cavaco que a gente chama de cavaco em fita. Esse cavaco em fita, ele não é desejável por dois motivos. Primeiro, porque quando você gera o cavaco em fita, você está sobrecarregando a sua ferramenta e você não está gerando o melhor acabamento que você poderia gerar na sua peça. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é porque o cavaco em fita, ele pode enroscar em alguma coisa aqui no seu torno e pode acabar danificando a máquina. Então a gente evita o cavaco em fita. Mas dependendo de como você escolher as velocidades de corte e de avanço aqui, você também pode gerar cavacos muito pequenininhos, parecidos com... pode ser umas espiralzinhas pequenininhas assim, umas espiraizinhas, ou pode ser uns cavacos como se fosse um material que vai fraturando assim, vai quebrando, gera os cavacos muito pequenos. Isso daí também é ruim, porque acaba gerando um acabamento muito irregular na sua peça, principalmente se você está usinando um material que é muito frágil, né? Então, é uma ciência, né? Você saber escolher as velocidades de corte e de avanço. Tem velocidade de corte e avanço recomendada para cada material aí, né? E o tipo de cavaco que a gente deseja é um cavaco que ele não tem ele não é nem muito grande nem muito pequeno, né? É um cavaco que vai depender da peça, do material, mas é um cavaco de 3 ou 4 centímetros de comprimento mais ou menos, em formato de vírgula assim, ó, né? Então vai sair uns cavaquinhos assim. Esses são os tipos de cavaco que a gente quer. Quando a gente gera cavaco dessa forma, a gente está primeiro fazendo uma operação segura e segundo gerando o melhor acabamento que a gente pode gerar naquela peça, tá? Então, por incrível que pareça, o formato do cavaco é muito importante. Então, é um indicador de que você está escolhendo as velocidades corretas. Bom, então, beleza, já falei das velocidades aqui, né? Só para terminar, os tipos de operação que a gente tem mais comuns no torneamento são desbaste, né? Em revolução, que é isso aqui que está acontecendo aqui. Estou fazendo como se fosse um faceamento aqui, mas em volta, né? Você tem furação, que você consegue vir com uma broca, e furação em torno é muito engraçada, porque no torno a broca fica parada e a peça gira, né? E você consegue fazer um furo. Operações de rosca também, rosqueamento, são muito comuns de você ver fazer em torno, e tem outras, né? Operação de corte, operação de faceamento frontal, tem operação de gravação de letras, tem como você gravar uma letra na sua peça, enfim... Tem várias operações que você consegue fazer com torno aí, que são bem bacanas. Bom, falamos do torno, agora vamos para uma fresa. Uma fresa, tem muita gente que nunca viu uma fresa, né? Isso é completamente normal. Uma fresa, para você entender o tipo de ferramenta que é uma fresa, imagina isso aqui, ó.
tá vendo? Essa ferramenta aqui, ela parece uma broca, né? Uma broca de furadeira. Só que qual que é a diferença? Essa broca aqui, ela não necessariamente anda no sentido de furar aqui, no sentido axial da broca, né? Essa broca é uma broca que, entre aspas, ela come para os lados, né? Então você vê o rasgo que essa broca está fazendo aqui, ó, né? Ela come lateralmente. Uma broca de furadeira não come lateralmente. Se você tentar fazer isso com a sua furadeira, você vai quebrar a sua broca, no mínimo. Então não tente fazer isso. Mas um bit de fresa, ele é capaz de comer lateralmente, ele serve para isso, né? Então você tem algumas ferramentas da fresa que fazem tanto esse desbaste lateral quanto o desbaste em profundidade, que aí funciona como uma broca mesmo, né? E tem outros tipos de furação. Quando você quer fazer um furo com a fresa, tem um movimento que a gente faz, que depois eu vou ensinar vocês a fazerem, que é uma interpolação helicoidal, que a sua fresa, a sua ferramenta, ela desce fazendo uma hélice, assim, né? Fazendo como se fosse uma espiral para dentro, assim, e aí você faz um furo, né? Então você, ao mesmo tempo, come para os lados e come para baixo também. Esse é um tipo só de bit de fresa. Tem outros tipos de bits de fresa que, por exemplo, esse que está aqui em cima, ele é um bit muito mais largo, né? E ele serve mais para fazer faceamentos mesmo. Então ele vai remover um pouquinho de material, mas ele vai comer muito lateralmente. Tem várias ferramentas de faceamento bem bacanas. Tem até algumas que tem vários insertos, assim, parecidos com aquele do torno, e serve justamente para você fazer o faceamento da peça, né? Para você fazer uma usinagem plana em cima da peça. Aí esse tipo de fresa aqui não fura, né? Isso aqui é só desbaste lateral mesmo. Mas é bem interessante porque elas são largas e elas acabam desbastando bem rápido, né? Você vê a direção de avanço dela aqui é lateral, assim. E aí a gente tem dois tipos de fresamentos que você tem que conhecer. Você tem o fresamento concordante e o fresamento discordante. Então aqui no desenho, eu não gosto muito desse desenho, porque ele está colocando a direção de avanço aqui mexendo a peça. E normalmente a gente imagina como se a ferramenta estivesse andando e não a peça, né? Mas aqui dá para entender, ó. Nos dois desenhos a peça está sendo empurrada para a direita, vamos dizer assim. Então, ou seja, se a peça estiver parada, a ferramenta está andando para a esquerda. Nesse primeiro desenho aqui, que é do fresamento concordante, a ferramenta de fresa, ela está girando no sentido anti-horário aqui, ó, né? Então, essa parte cinzinha aqui, que é a parte do corte, que é o inserto da ferramenta, ela vai começar a cortar o material aqui do lado mais grosso, ó, né? Esse vermelho é o material que vai ser removido. Então ela vai começar a cortar do lado mais grosso e vai terminar do lado mais fino. Isso aqui é um fresamento que a gente chama de fresamento concordante. Em inglês a gente chama de método climb, né? Climb é escalar. É como se a ferramenta estivesse escalando na peça aqui, assim, né? É mais fácil de lembrar, para mim pelo menos. O fresamento discordante é o contrário, quer dizer, sua ferramenta também está indo para a esquerda, né? No caso a peça indo para a direita, quer dizer, a ferramenta indo para a esquerda, só que ela está girando aqui no sentido horário, ó. Então o inserto ele começa a cortar aqui de baixo, ele vai começar a cortar da parte mais fina do material e ele vai terminar de cortar aqui na parte mais grossa, né? Por que isso aqui acontece? Quer dizer, antes do porquê. O que é melhor, o fresamento concordante ou o fresamento discordante? O fresamento concordante ele é melhor, pessoal, ele acaba sendo melhor. Por que ele é melhor? Porque quando você começa a cortar a partir do lado mais grosso aqui, ó, você acomoda melhor a sua ferramenta e o seu inserto aqui. Então você tem mais estabilidade no corte. E aí o seu acabamento acaba ficando melhor. Quando você tem o fresamento discordante, esse primeiro contato aqui, ó, com uma região muito fininha de material, ele acaba sendo mais difícil, ele é mais instável, né? Então você tem menos estabilidade na sua ferramenta, por isso o acabamento acaba sendo um pouco pior, né? Você tem um pouquinho mais de vibração na ferramenta desse jeito aqui. Você pode me perguntar, por favor, professor, mas se esse jeito aqui é melhor, por que existe o outro jeito? Né? Por que a gente tem que saber que existe outro jeito? Porque às vezes você não consegue evitar um fresamento discordante. Por exemplo, nesta operação que a gente está vendo aqui, ó, né? Na primeira passada que essa fresa foi dar aqui, que ela foi desbastar só esse pedacinho aqui inicial no começo, por exemplo,
ou na segunda passada também, ela está desbastando dos dois lados simultaneamente, né? Então, de um lado, você tem o fresamento concordante, né? Dependendo do sentido que ela está girando. Aqui eu acredito que ela gira no sentido horário, assim, né? Então, se você olhar de cima. Então, aqui você tem um fresamento concordante do lado, desse lado aqui, ó, do lado de lá, né? Do lado de trás. E um fresamento discordante do lado da frente aqui, se você estiver avançando para a esquerda, né? Então, você vai ter os dois tipos de movimentos de movimento, né, de corte na mesma passada. E às vezes você não consegue evitar, né? Não tem como você desbastar só um lado aqui. Você tem que desbastar tudo porque tem material por toda parte. Então, saiba que você vai encontrar diferença no acabamento dos dois lados aqui por ter esses tipos de fresamento diferentes. Em muitos casos, essa diferença não quer dizer nada, né? Mesmo porque você vai continuar usinando aqui, vai remover material. Em outros casos, também a sua precisão permite que você tenha um acabamento um pouquinho pior de um lado, que ainda fica dentro da tolerância. Mas se for uma aplicação de uma precisão um pouco mais alta, você precisa saber que isso aqui ocorre. Bom, falando sobre estações de trabalho CNC agora, né? Começar explicando aqui que é o significado da sigla CNC, né? CNC é o comando numérico computadorizado, né? Então, é aquele conjunto de instruções que vai fazer com que a sua máquina realize um caminho ali e faça as operações que você deseja que ela faça, né? Então, a máquina ela vai receber um conjunto de ferramentas, ela tem um conjunto de ferramentas dentro dela. Durante a programação, você consegue, inclusive, fazer com que a máquina troque de ferramenta, né? Então, ela faz uma operação, aí troca de ferramenta, faz outra operação, você consegue fazer isso naturalmente. Ela reconhece planos e sistemas de coordenadas da nossa programação lá, e ela executa sequências de instruções pré-programadas. Então, essas máquinas aqui, elas têm o painelzinho, né? Aqui dentro, isso daqui é um torno CNC, então aqui dentro tem um torno, como se fosse convencional, só que sem as alavanquinhas, porque o comando é todo feito pelo painel. E ele tem, né, as máquinas CNC normalmente tem umas portinhas. Ó, esse aqui é o torno, ele tem uma portinha que fecha aqui. E essa daqui é a máquina da fresa, ela tem duas portinhas que fecham, assim, uma fresa grande aqui. E o painel dela está aqui, ó, né? Então, você pode se perguntar assim, pô, mas beleza, mas por que tem essas portinhas, né? Você vai ver que toda máquina CNC ela só funciona de porta fechada, justamente para evitar acidentes, né? Então, se você pode abrir a porta para trocar a peça aqui, fazer uma fixação, e aí você fecha a porta e executa o comando. Nenhuma máquina CNC funciona com a portinha aberta. Bom, um pouquinho aqui das vantagens, só para vocês saberem. Acho que precisa de muito pouca imaginação para saber as vantagens do uso de uma máquina CNC, mas é legal falar aqui para vocês, né? Então, você consegue muita repetibilidade de processo. Você pode executar um programa milhares de vezes, uma máquina ela vai fazer sempre a mesma peça. Você tem um tempo de execução que normalmente é menor do que o tempo de execução de uma pessoa fazendo em um torno ou em uma fresa tradicionais, né, manuais. O nível de precisão também acaba sendo melhor, né, porque você tem aqui uma robótica interna dessas máquinas aqui que consegue ter uma precisão que é muito melhor do que a precisão que você consegue lá manualmente, né? O nível de acabamento também acaba sendo um pouco melhor, né? Não que manualmente você não consiga dar um excelente acabamento, também consegue, mas em vista do tempo de execução, o nível de acabamento que você consegue numa máquina CNC é bem melhor. Tem uma menor chance de erro humano, a chance não é zero, né? Mas normalmente o que a gente faz? A gente cria um programa, a gente executa esse programa em simulador para ver se não vai dar nada de errado, dá uma primeira validada nele, aí a gente vai para a máquina, executa o programa de novo em vazio para ver se não vai dar nada errado. E vazio quer dizer sem a peça lá, né? Para ver se vai acontecer tudo certinho. Depois você coloca uma peça, executa o programa de novo lentamente, você consegue escolher a velocidade com que a máquina vai executar o seu programa. Então você executa ele lentamente para ver se não vai ocorrer nenhum trombamento e nada. E aí, se ele tiver realmente validado, você pode colocar o programa para funcionar lá no 100% que não vai ter erro, né? Então você tem esse processo. Se fosse algo manual, você, né, toda vez que você faz a peça, você tem chance de errar.
E aí, com relação à mão de obra, você, lógico, precisa de muito menos mão de obra, né, do que em locais onde a fabricação é manual, mas você precisa de uma qualificação muito maior para a sua mão de obra, porque sua mão de obra vai mexer com máquinas agora que tem interface digital, que são programáveis, que é algo bastante diferente. Particularidades das máquinas CNC, pessoal. Elas têm algumas particularidades. Eu não gosto de chamar de desvantagens porque eu não acho que são de fato desvantagens. Mas, né, se você escolhe utilizar uma máquina CNC, você vai ter que arcar com algumas coisas aí. A primeira é que elas são muito boas para integração em linhas automatizadas, então você consegue criar uma linha que você faz uma programação na máquina, ela abre e aí você consegue ter um braço robótico que coloca a ferramenta lá dentro, que faz a fixação da peça, e aí você tira o braço robótico, fecha, a sua máquina CNC faz a usinagem da peça, aí vem o braço de novo, tira a peça e tal. É muito legal fazer isso daí e o processo fica bem automatizado, né? A calibração aqui da peça, da máquina, desculpa, a calibração da máquina ela faz parte da manutenção da máquina, e isso é importante. Então, você está fazendo um programa lá e no seu programa tem algumas medidas exatas que você quer que a sua máquina faça. Para fazer isso, ela precisa ter as referências corretas, né? Vocês vão ouvir falar muito de zero peça, zero máquina. O zero máquina da máquina principalmente precisa estar muito correto, né? Senão você vai fazer uma peça aí que está muito fora do especificado, porque tudo é referenciado com base no zero máquina para máquina, né? Então a calibração ela é essencial aqui. Esse tipo de máquina ele fornece estatísticas para sistemas de SAP. SAP é sistema de gerenciamento de empresa, né? Então você consegue colocar essa máquina integrada no SAP e você consegue ver lá quantas peças ela produziu, quanto tempo ela ficou produzindo, o que aconteceu, se teve parada para manutenção, tudo mais. Isso daí faz parte da dinâmica do meio industrial hoje, né? Isso daí é algo que a gente precisa saber, e isso está alinhado com aquele conceito de indústria 4.0, né? Que você tem todas as informações na ponta da cadeia aí, né? O setup das ferramentas deve seguir um padrão local. O que quer dizer isso? Aqui dentro da sua máquina vai ter algo que a gente chama de magazine. Magazine é o local onde ficam as ferramentinhas lá. E quando você programa, você fala para a máquina pegar uma ferramenta que está em uma determinada posição do magazine. Você não diz qual é a ferramenta, você fala para pegar a ferramenta que está na posição tal. E aí o que acontece? Às vezes alguém vai fazer uma manutenção, que eu já vi muito acontecer, e troca as ferramentas de lugar. E aí o seu processo que estava super certo e calibrado começa a dar errado, começa a dar uns trombamentos lá, porque as ferramentas têm tamanho diferente, começa a usinar tudo errado, pode quebrar a ferramenta. Por quê? Porque alguém colocou as ferramentas no lugar onde não devia. Então você tem que sempre se atentar a esse padrão local aí das ferramentas, do local das ferramentas. A limpeza da máquina, ela pode não ser automatizada, né? Até tem algumas máquinas que tem uma parte da limpeza automatizada, mas de tempos em tempos você precisa abrir essa máquina e limpar manualmente, porque vai pedaço de cavaco para todo que é lado, e esses pedaços eles podem danificar a máquina, né? Dependendo do lugar que eles entram lá, então a máquina precisa estar bem limpinha. E a programação ela pode ser testada, como já falei, por simuladores próprios, né? Para evitar trombamentos e outras falhas. Então isso aqui é um simulador, né? Não é o que a gente vai usar, a gente vai usar um outro que é bem parecido. E aqui tem uma fresa aqui dentro, né? Então aqui dá para ver direitinho que você tem a mesa da fresa, que é onde você fixa a ferramenta, onde você fixa a peça. Aqui em cima tem como se fosse um mandril de furadeira. E aí nesse mandril vão as ferramentas da fresa, né? Os bits de fresa. Então você consegue pedir para a máquina trocar o bit aqui e fazer a sua usinagem aqui da forma que você achar melhor. Aqui tem um botãozinho, não sei se vocês conseguem ver, que ele é meio padrão. Toda máquina CNC tem, que é aquele botão que você consegue selecionar a velocidade do seu programa. Normalmente ele vai de 0 a 120%. Então você programa pensando que isso aqui vai estar no 100%, como eu acho que está aqui, não dá para ver. E aí você consegue executar bem devagarzinho, você consegue executar mais rápido, você consegue fazer de várias formas aí. Você tem essa flexibilidade aqui na máquina CNC, isso é muito legal.
Beleza. Vamos falar um pouquinho de história antes da gente ir para a nossa programação de fato. Então, a programação CNC ela surgiu nos Estados Unidos no início da década de 50. Então, a gente está falando aqui de cartão perfurado ainda, né? Então, o pessoal programava as maquininhas lá de comando numérico com cartãozinho perfurado e tal. E aí, com o avanço da computação, em 1970 já tinha meios magnéticos de gravação de coisas e tal, surge o CNC, que é o comando numérico computadorizado. Né? Por definição, o que as pessoas queriam quando elas inventaram a linguagem de programação CNC? Elas queriam que todas as informações geométricas e dimensionais contidas em uma peça, que é conhecida pelos desenhos, pudessem ser entendidas e processadas por uma máquina CNC, possibilitando a automação desse processo de produção dessa peça aí, né? Então, basicamente, eles queriam criar uma linguagem que reconhecesse geometrias. Hoje a gente sabe que não é só a geometria que a gente quer que seja conhecida, né? A gente também quer que, não só a geometria da peça, a gente quer que a máquina conheça a geometria de todo o trajeto que ela vai ter que fazer para produzir aquela peça, né? O controle numérico computadorizado, ele é o mais usado em máquinas automáticas operatrizes de usinagem, tá? Isso aqui é bastante importante, por causa da produtividade mesmo. E lá em 1980, entra a era dos grandes centros de usinagem de sistemas flexíveis de manufatura. Isso aqui de sistema flexível de manufatura também vai muito de encontro com a indústria 4.0, que também prega que não só as informações têm que estar disponíveis o tempo todo, mas que você tem que ser capaz de ter uma planta que seja o mais flexível possível, que você consiga produzir a maior quantidade de coisas diferentes sem fazer alterações de layout da planta. Vamos lá, pessoal. Acabada a história, vamos para o que é realmente a programação CNC, né? Ou pelo menos o que é a programação CNC moderna, vamos dizer assim. Então, para a elaboração do programa, elaboração moderna, a gente pode fazer isso aqui de 3 formas. A gente pode fazer diretamente no painel da máquina. Então eu vou lá no painel da máquina e digito o programa. Alguém perguntou aqui, ó. Eu fiz uma pergunta no Teams aqui. Aqui, ó. Vamos lá. O Bruno está perguntando aqui se CNC só funciona com revolução. Não entendi muito bem essa pergunta. Revolução que você diz é tipo torno, de fazer peças revolutas assim? Tá. Não necessariamente só com revolução. O CNC ele funciona com revolução para torno, né? Então você vai girar a peça ali, você vai criar um perfil ali com o torno. Numa máquina de fresa, você consegue fazer o desenho que você quiser na sua peça, basicamente. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Aqui tem as várias ferramentinhas de fresa. Eu queria uma máquina de fresa mesmo, para você ver. Fresa. Peraí. Vamos ver, talvez isso aqui seja uma boa imagem. Ó, deixa eu abrir ela nova aqui. Assim. Aqui, ó, isso é uma máquina CNC. Essa daqui é uma bem pequenininha, né? Então aqui, ó, aqui você tem o lugar onde você vai pôr o bit da fresa, e aqui embaixo você tem a peça. Essa parte superior aqui, nessa máquina essa parte não mexe, mas... Ah, tá. Não, agora entendi. Não, a fresa e o torno elas são 2 ferramentas que podem ser manuais ou automatizadas. Se ela for automatizada, aí ela é uma CNC, entendeu? E senão ela é manual, senão você mexe na mão mesmo. Então a gente tem, isso daqui é uma fresa CNC, a gente tem um torno CNC, tem várias ferramentas aí. Beleza, legal.
Não, e eu acho legal, o pessoal tem que perguntar mesmo. Eu acho legal pra caramba. Eu já estive no lugar de vocês. Eu também um dia não fazia ideia do que era esse negócio. Eu achava que CNC era uma coisa só também. Não sabia que funcionava dessa forma. Beleza, então você pode colocar, você pode fazer o seu programa direto no painel da máquina, o que é possível, mas é extremamente chato de fazer, você digitar o programa aqui no painelzinho, né? Mesmo porque esses teclados aqui não são o padrão que a gente está acostumado, tá? Então é difícil fazer. Ou você pode criar o programa por meio de um computador comum, né? Como o seu, como o meu, e aí você cria o programa num texto e sobe para a máquina, mais fácil, ou por meio de um software de CAM. Né? O que é um software de CAM? CAM é Computer Aided Manufacturing, né? Então manufatura auxiliada por computador. E você consegue pegar softwares como o Fusion 360, por exemplo, e você consegue criar as operações de usinagem dentro do Fusion lá. Ele é bem interativo e tal. Você faz umas animações lá, você consegue ver a usinagem acontecendo, é bem bacana. E depois ele gera o código G para você. E aí você me fala assim, pô, professor, mas se eu tenho algo que me gera o código G prontinho, para que eu preciso aprender código G? Pelo seguinte, esses programas, Fusion, essas coisas, primeiro que eles são programas caros, nem sempre você vai ter acesso a eles. E segundo que eles geram códigos extremamente grandes. E essas máquinas CNC, elas são máquinas caras, então muitas empresas têm máquinas CNC que são mais antigas. E essas máquinas CNC antigas, elas têm pouca memória. Então, se você vai subir um programa lá para sua máquina CNC, o tamanho do programa, ele é exatamente a quantidade de linhas do programa. É isso que vai dar o tamanho do programa. Se você cria um programa com um Fusion, por exemplo, um programa que você faria no código G com 30 ou 40 linhas, o Fusion faz com 1.200, 1.500 linhas. Então você acaba... Porque ele tem uma estratégia bem diferente para criar essa programação dele, né? Não é igual a gente faz, igual a gente pensa. Ele pensa de uma outra forma. Então sai, usina, fica legal tudo, mas você vai acabar com a memória da máquina, né? E outra coisa que acontece também é que quando você gera o código lá no Fusion, ele não sai 100% pronto para ser executado por uma máquina CNC. Ele deixa algumas lacunas para você preencher. Por exemplo, troca de ferramenta. Porque ele nunca sabe, você não coloca lá no Fusion como que está o seu magazine da ferramenta, lá da máquina que você está utilizando na prática. Você cria usinagem lá, beleza? E na hora de trocar de ferramenta, o código gerado pelo Fusion tem uma lacuna lá para você colocar ali a ferramenta que você quer que ele gere, que ele pegue ali. Então você precisa conhecer o código G para fazer esse tipo de alteração no código. Essa e outras alterações também. Mas você precisa conhecer. Então, assim, o Fusion ele é bem bacana para fazer algumas coisas. Por exemplo, se você tem uma geometria muito complicada, é muito mais fácil você fazer no Fusion do que fazer por código G, isso eu garanto para vocês. Mas se a operação é um pouco mais simples, vale a pena você fazer o código G na mão, porque você tem aí uma flexibilidade muito maior e um código muito mais enxuto. Você vai judiar muito menos da sua máquina e você pode manter mais programas ali na sua memória. Eu fui abordado por um aluno esses dias, me falando exatamente isso, que ele conseguiu um estágio e na empresa onde ele conseguiu o estágio tem um monte de máquinas CNC, as máquinas são antigas e quando eles estavam fazendo CNC comigo, ele não acreditava nessa história de que não ia dar para usar o Fusion, tinha que fazer os programas tudo na mão. E onde ele está fazendo estágio, isso é a grande verdade. Tem 2 caras lá que ficam colocando os programas CNC nas máquinas, são 2 técnicos lá, e tem que fazer tudo na mão e tem que fazer tudo em código G, né? Não dá para usar um Fusion da vida, nada disso. Então, essa realidade existe mesmo, tá, pessoal? Não é só discursinho para vocês terem mais vontade de aprender código G. E outra que é bem fácil também, é gostoso programar em código G. Bom, básico para programação, pessoal.
Ele é um código padrão, então você tem instruções que começam com letras, as principais G, T, M, F, S, né? Essas instruções são próprias. Você precisa conhecer a geometria e o material da peça, a geometria para fazer o caminho da ferramenta e o material para você escolher as velocidades. Aqui a gente não vai ficar muito escolhendo velocidade, eu já vou dar as velocidades para vocês, mas, né, numa situação real você tem que conhecer o material e tem que especificar uma velocidade de avanço, uma velocidade de corte, tudo certinho. Você tem também que selecionar as operações que você quer fazer, definir os sistemas de coordenadas e executar essas operações. Então a gente tem alguns comandos básicos aqui que a gente vai utilizar no nosso código G, né? Alguns significam coisas específicas, outros significam um monte de coisa, né? O D, por exemplo, que é um diâmetro, é um comando que a gente usa para especificar. Oi, pode falar. Para a máquina não, mas ela é tabelada de acordo com a ferramenta, né? Porque você tem as ferramentas e às vezes a ferramenta, na verdade, ela é só o inserto, ela é só a pontinha ali, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Inserto, por exemplo. Isso aqui, ó, tá vendo essa pastilhazinha que eu falei para vocês? Ela vai aqui tá legal, aqui ela tá bem na ponta da ferramenta, ou aqui, tá vendo? Tá bem na pontinha do suporte aqui, você tem um inserto. E aí, dependendo do material do inserto, aí você tem o fornecedor do inserto, ele vai te dar quais são os materiais que você deve usinar com esse inserto e quais as velocidades que você deve escolher. Ele vai dar isso para você tudo catalogado, de acordo com os insertos que você for comprar, né? Então, é aí que você escolhe essas velocidades. Aí, no que depende da máquina e da peça que você vai usinar, é quando, por exemplo, você tem um torno e aí você quer escolher uma velocidade de corte. Lá no catálogo vai vir a velocidade de corte em metros por segundo. E aí você precisa transformar isso daí numa rotação em RPM, que vai depender não só da rotação da sua máquina, mas vai depender também do diâmetro da peça que você vai estar usinando lá no torno, né? Porque a velocidade periférica ali, ela varia com o diâmetro. Então você vai ter que fazer umas continhas para chegar nessa velocidade de corte aí. Entendeu? Aham. Isso, bit. É o bit de fresa, quer ver? Então, depende muito do que você vai fazer. Os bits, a gente escolhe os bits normalmente por causa da geometria deles, né? Então você tem aqui, isso aqui é para madeira, né? Então você tem alguns bits aqui de tupi aqui, né? Mas, por exemplo, esse daqui é um bit de fresa com topo plano, né? Você tem um outro que chama, quer ver? Bull nose bit. Tá vendo, ó? Ele tem essa pontinha mais arredondada para você conseguir fazer cantos arredondados, né? Tem um outro que é o ballpoint. Aqui, ó. Aqui, ó. Você tem uma pontinha que é mais arredondada do que a bull nose lá, né? Tipo essa daqui, assim. Então, dependendo da operação que você vai fazer, você acaba escolhendo o tipo de ferramenta. Então, essas ferramentas mais fininhas aqui, é legal você escolher um bit. Se você vai fazer um faceamento,
Quer ver, ó? Olha aqui, ó. Aí você tem uma ferramenta largona, e essa ferramenta largona, o problema aqui é que a imagem está pequena, né? Mas você tem uma ferramenta largona, essa daqui não tem insertos, tá vendo? E essas daqui tem insertos, ó. E aí o inserto vai, né? Você tem uma ferramenta com insertos, vai da geometria que você quer para o seu processo, para a sua usinagem ali. Então depende muito. Não consigo dizer para você assim, é melhor bit ou é melhor ferramenta com inserto. A vantagem da ferramenta com inserto é que você troca só os insertos, né? Você não precisa trocar a ferramenta inteira. Mas você não consegue uma ferramenta muito fininha, né? E aqui, essa foto aqui tá bem legal. Vou abrir aqui. Então aqui você tem diversos tipos de ferramentas aí, ó. Uma ferramenta fininha assim você nunca conseguiria fazer com inserto, né? Aí você tem o bit, né? E tem outras aqui também, depende muito do que você planeja fazer. Beleza? Mas é bem legal isso aqui, essa parte de usinagem assim, cara, isso aqui é um mundo, é muito legal mesmo. Vamos voltar aqui. Então, aqui. Nos nossos comandos básicos, a gente tem algumas letras, tem algumas que a gente nem vai usar, porque a gente vai usar o Siemens. Por exemplo, o diâmetro da ferramenta, que é o H, que é o D, e o H, que é o comprimento da ferramenta, a gente acaba não usando porque a ferramenta ela já é toda pré-programada lá, né? Então, quando você seleciona, ele já embute essas informações do seu código automaticamente, você não precisa nem olhar para elas. Mas você tem o F, que é a velocidade de avanço da ferramenta, G, que pode ser um monte de coisa, pode ser função, tipo de interpolação que você vai fazer, o plano de trabalho que você vai usar, se você vai dar pausa, se você não vai dar pausa, enfim, tem um monte de coisas que você pode fazer com o código G, se você vai compensar raio, enfim, tem um monte de coisa que a gente vai ver. Depois a gente tem alguns eixos auxiliares ao XYZ, que são os IJ e K, que a gente usa, por exemplo, para fazer interpolação helicoidal ou para fazer uma interpolação circular. A primeira vez que eu ouvi esses nomes, interpolação helicoidal e circular, achei muito esquisito, mas depois vocês vão entender o que é. Interpolação normalmente é reta, né? Mas tudo bem. Tem funções miscelâneas, né? Que aqui é você ligar ou desligar fluido refrigerante, né, fluido lubrificante ali para o corte, você girar a sua árvore de rotação ali para um lado ou para o outro lado, ou desligar ela, terminar o programa, tem várias coisas que você faz aqui com as miscelâneas. N vai ser o número da linha do bloco, então todo bloco, toda linha de programação, ela começa com N alguma coisa que é o número daquela linha, né? Então o número da linha não fica no cantinho do editor, assim, ele fica no código mesmo. É meio esquisito, mas funciona. O, que é o número do programa, no Siemens a gente também não usa, mas em máquinas antigas se usa, porque você, tendo esse O aqui, que é o número do programa, você consegue referenciar esse programa e chamar ele como uma subrotina, por exemplo, em outro programa. Então isso aqui é importante. R, que são os raios de arcos de circunferência. Aqui a gente usa, no Siemens é parecido, na verdade a gente vai usar um CR, eu não sei porque eles mudaram isso, mas enfim. Depois a gente tem o S, que é a velocidade de rotação do seu eixo árvore, né? Então, se você estiver falando do torno, é a velocidade de rotação da castanha, lá da peça. E se você estiver falando de uma fresa, é a velocidade de rotação do bit. Você consegue escolher isso. T vai ser a seleção da ferramenta. Você vai dizer, esse T aqui vai especificar qual é o slot do magazine, onde está a sua ferramenta que você quer pegar. E o XYZ a gente vai usar demais aqui, que são os eixos principais, né? Isso aqui que vai dar as coordenadas para a sua ferramenta aí, para o lugar que você quer. Aí, associados com essas letrinhas aqui que a gente viu, tem os números, né? Então, se você associa um número com uma letra, aí ele vira um comando lá no seu código G. Então, a velocidade de avanço da ferramenta, por exemplo, se eu quero, sei lá, 100 milímetros por minuto, né? Normalmente a máquina CNC ela trabalha em unidades por minuto, então é milímetro por minuto ou rotação por minuto, né? E em unidades inglesas é polegadas por minuto e também rotações por minuto, então precisa saber isso daí.
Então, se eu colocar lá F100, por exemplo, e estiver trabalhando em unidades SI, que vai ser o nosso caso, eu estou especificando que a velocidade de avanço da minha ferramenta será de 100 milímetros por minuto. Eu também consigo escolher esse avanço em milímetros por rotação, em vez de milímetros por minuto. Isso aqui é especialmente útil quando você está fazendo rosca, né? Se eu estou num torno lá, estou fazendo a rosca, eu preciso, para cada rotação, eu preciso avançar uma quantidade certinha. Eu não posso errar isso daí, porque senão a minha rosca vai ficar toda comida, ela vai ficar toda esquisita. Tem um caminho que tem que fazer certinho. Quando eu associo um número com um G, eu estou dizendo que tipo de função que é. Então a gente tem desde G00 até G99, e no Siemens tem mais, tem G500, tem um monte de G aí, mas os principais vão do 00 até o 99. Depois a gente tem o tipo de função miscelânea, né? Então M30, por exemplo, termina o programa. Você tem M04 e 05, que acho que liga e desliga, ou liga a rotação num sentido ou no outro sentido. M03 desliga, enfim, às vezes eu nem sei todos de cabeça também, tá? Mas a gente não precisa saber de cabeça, porque a gente vai fazer uma tabela de comandos juntos aqui. Aí tem medidas ou coordenadas, né? X, Y, Z, I, J, K, R, que é o raio, H, que é a altura da ferramenta, e D, que é o diâmetro. Com essas letras aqui, se eu associar um número, eu estou dando uma medida. Então, por exemplo, X50, eu quero que a ferramenta vá lá para a posição X 50 milímetros, e assim por diante. Número do programa CNC, aqui vai ser um número mesmo. O O, isso aqui a gente não usa no Siemens. Velocidade de rotação do eixo árvore, que pode ser em milímetros por minuto ou milímetros, em rotações por minuto. Aqui é rotações por minuto mesmo, só essa. E número da ferramenta endereçada no magazine, que é T. Então T01, primeira posição, T02, segunda posição, assim por diante. Aqui, alguns códigos M para vocês verem. Então eu tenho M00 para parar o programa e aguardar um start, M03, 04 para você mudar o sentido de rotação da árvore, M05 desliga, M06 habilita a troca de ferramenta, isso daqui a gente vai usar bastante. M08 e 09 ligam e desligam o fluido refrigerante, M30 termina o programa, e M98 e 99 servem para chamada ou fim de subprograma. A gente usa, acho que só o M99 aqui no nosso caso. Só ver isso aqui que está me incomodando. Beleza. No G também, a gente tem vários tipos de código G, né? Então G00, G01 são as interpolações lineares, pode ser com avanço rápido ou programado. G02 e 03, interpolação circular, e pode ser helicoidal também. G04, tempo de espera. G17, 18 e 19 são os planos de trabalho que você pode escolher. G20 e 21, você escolhe que unidades você vai trabalhar. Estou passando bem rapidinho porque a gente vai ver isso com calma, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então aqui tem as G40, 41, 42, compensação de raio da ferramenta. O que é essa compensação de raio aqui? Quando você faz a programação, você normalmente dá a posição que está na aresta da sua peça. Mas essa posição, ela não é necessariamente o centro da ferramenta. Às vezes você quer que ela seja um cantinho esquerdo ou cantinho direito da sua ferramenta ali, né? Dependendo de como que você vai cortar. Então você consegue criar essas compensações para que você não tenha que ficar calculando onde a ferramenta tem que estar, né? Você coloca a posição ali do corte e você deixa para a máquina calcular onde é que a ferramenta tem que estar para fazer aquele corte que você deseja. Fica muito mais fácil. Isso são as compensações de raio. Compensação de comprimento a gente não usa, porque a máquina Siemens faz sozinha quando você escolhe a ferramenta. Cancelar a compensação automática também a gente não usa. G54 e G59 são os zeros peça. Isso aqui é muito importante, porque o zero peça normalmente é uma boa referência que você tem na peça para você fazer a sua programação, né? Se você tivesse referenciado no zero máquina, você precisaria saber onde que está a sua peça dentro da máquina para você poder fazer a sua programação lá. Mas se você faz a programação com relação ao zero peça, a peça pode estar em qualquer lugar dentro da máquina. Desde que você referencie o zero peça no lugar certo na peça, a máquina vai fazer aquela usinagem que você queria. Aí depois esse G90 e G91 a gente usa bastante também, que é você escolher coordenadas absolutas ou incrementais, que a gente vai ver.
G94 e 95 a gente consegue escolher se o avanço da ferramenta vai ser em milímetros por minuto ou por rotação. E G96 e G97, velocidade de corte constante ou rotação constante para torneamento, né? No torneamento, se você quer uma velocidade de corte constante e você vai usinando, diminuindo o raio da sua peça, o que vai acontecer é que conforme o raio diminui, se você mantiver a rotação, a velocidade de corte diminui também. Então você consegue selecionar uma velocidade de corte constante aqui no seu torno, e aí, conforme você vai diminuindo o raio, ele vai acelerando sozinho, para que a velocidade ali na ponta da ferramenta seja sempre a mesma. Tá? Tem esse problema aí que eles já resolveram também. Bom, um programa CNC, ele tem essa carinha linda, maravilhosa aí, né? Você olha para o programa CNC, você não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Isso é bem normal, tá, pessoal? Aí, enfim, a gente vai aprender o que isso tudo aqui faz, como se lê isso. Depois, mais pra frente, quando vocês aprenderem a ler esse tipo de programa, vocês vão ver que tem um monte de instrução aqui que nem precisava estar aqui. Mas eu gosto de colocar a carinha do programa só para vocês verem aonde que vocês vão chegar. Tem algumas coisas que já dá para anotar, por exemplo, o número da linha aqui, ó. Tá vendo? N05, N10, N15. Quer dizer, além de você ter que ter o número da linha no começo, ainda o salto de uma linha para outra não é necessariamente de 1 em 1. Esse aqui está de 5 em 5, mas pode ser de quanto em quanto você quiser, tá? Não tem um padrão para isso. O M30 aqui, que a gente sempre vai usar para terminar o código, e algumas outras instruções aqui que a gente vai aprender mais tarde. Aqui tem uma seleção de ferramenta. Engraçado que tem a seleção de ferramenta, mas nunca teve uma troca de ferramenta aqui. Então, enfim. Depois vocês vão ver melhor isso. Vamos entrar agora na parte técnica. Então, vou falar um pouquinho de coordenadas absolutas. Eu acredito que a gente vai conseguir só entrar nessas coordenadas absolutas hoje. A gente não vai entrar nas incrementais ainda, vai ficar para a aula que vem. O que são coordenadas absolutas, pessoal? A gente vai precisar, lógico, definir coordenadas para resolver os nossos problemas aqui. E as coordenadas absolutas são o esquema mais simples que você pode imaginar de coordenadas. Então você tem um plano cartesiano lá, ou um espaço cartesiano, e cada ponto você vai simplesmente ler as coordenadas daquele ponto em um plano cartesiano, né? E é basicamente isso. Então nesse caso aqui, eu coloquei aqui que a sequência dos pontos é, entre aspas, irrelevante para a definição do trajeto da ferramenta. O que eu quero dizer com isso? Não que seja irrelevante, né? Você não pode colocar os pontos em uma ordem aleatória, porque senão a sua ferramenta vai fazer um caminho totalmente maluco ali e não vai produzir nada. Mas ela é irrelevante no sentido de que quando você lê uma posição, aquela posição não depende da posição anterior para você saber exatamente onde a sua ferramenta está, né? Só de você ler a posição, você já sabe onde é que ela está. No caso de coordenadas incrementais, a gente vai, para você saber exatamente onde a ferramenta está, você vai precisar ler as posições anteriores também. Mas, lógico que se existe coordenada incremental é porque tem vantagem. E realmente tem vantagem de usar coordenada incremental. Beleza. Agora que já sabemos disso, a gente já consegue fazer um pequeno exercício aqui que eu quero fazer junto com vocês. Então, olha só. Para coordenadas absolutas aqui, ó, eu tenho essa peça. Aqui eu tenho o desenho da castanha. Não sei porque eu ia falar catraca. Tem o desenho da castanha. A castanha está segurando a peça aqui, ó, né? E essa peça vai ser torneada. Então eu tenho a ferramenta do torno aqui assim. E eu quero fazer essa usinagem. Para fazer essa usinagem, eu vou fazer esse caminho aqui com a ferramenta. Eu vou do ponto P1 para o P2, P3, P4, P5, P6 e P7. E eu tenho duas referências aqui. Esse símbolo aqui, ó, que está aqui atrás, é o zero máquina, né? Então, para minha máquina, esse ponto aqui é o zero, tanto em Z quanto em X. Aí eu tenho o zero peça, que está aqui na frente da peça, ó. Então, se eu for programar em relação ao zero peça, para mim, este vai ser o zero, tanto em Z quanto em X. E aí a brincadeira que a gente tem que fazer aqui é de descrever esses pontos de P1 até P7, utilizando como referência o zero peça e o zero máquina. Então a gente vai fazer duas vezes. Vamos lá.
Então eu tenho as tabelinhas aqui, os pontos, e a gente vai preencher só as coordenadas dos pontos. Tá? Não parece, mas isso aqui é uma parte fundamental da programação em CNC. Então vamos lá. Eu vou fazer primeiro com relação ao zero máquina, que é este zero aqui, ó, que está aqui. Então, o ponto P1, onde que está o meu ponto P1? Em Z ele está na posição 300, legal. E em X, ó, isso aqui é uma outra coisa importante. Repara como que está a cota aqui, ó. Não sei se está fácil de ver aí para vocês, mas tem um símbolo de diâmetro aqui, tem um fizinho aqui, né? Diâmetro 240. O que quer dizer isso aqui, diâmetro 240? Quando a gente está fazendo operação em torno, normalmente não só os desenhos, mas também os desenhos são dados com essa informação do diâmetro, né? Em vez da informação da posição X aqui. Isso porque a peça é pensada, é projetada para ter um determinado diâmetro. Então você consegue fazer o torneamento olhando para o diâmetro final que você quer direto. Só que a posição X que a gente quer da ferramenta, que é o raio, não é o diâmetro. E o raio é metade do diâmetro, né? Então, por exemplo, nessa seção da peça aqui eu tenho um diâmetro de 30 milímetros. Quer dizer que a partir do X aqui, a minha ferramenta tem que estar aqui em 15 milímetros para dar o diâmetro 30. Então, o raio, que é a posição X, é a metade do diâmetro. Então, aqui eu estou em Z300, e aqui como o diâmetro é 240, eu estou na posição X igual a 120. Então, está aqui, 300 e 120. Beleza. Vou para a posição 2. A posição 2 está aqui, ó, um pouquinho longe da peça. A gente sempre vai fazer isso. Antes de começar uma usinagem, a gente chega perto da peça com um movimento rápido, e depois a gente aproxima lentamente, tá? Isso para ganhar velocidade de produção e não perder a segurança, né? A gente cria algo em volta da peça que a gente chama de envelope da peça, que é uma distância de segurança ali que você não pode fazer operações rápidas para evitar trombamentos. Então aqui, ó, eu vou chegar numa posição aqui onde o meu X vale 0, que eu estou bem no centro da peça, e o meu Z aqui, ó, ele vale 25 daqui, mais 55 daqui, deu 80, mais 3 milímetros, 83 em Z. Então tá aqui, ó, X0, Z83. Próximo passo, eu vou andar para o Z igual a 80 aqui, né? Então eu vou chegar no meu zero peça. Mas como eu estou referenciado no zero máquina, e esse zero peça está 80 milímetros para frente do zero máquina em Z, o meu Z vai ser 80 e o X vai continuar sendo 0. Então tá aqui. Agora eu vou subir para a posição P4. Subir para P4 quer dizer não se locomover em Z, então meu Z vai continuar igual, aqui vai continuar 80, e andar para o diâmetro 30, que significa andar para a posição X igual a 15 milímetros. Então, está aqui, X igual a 15, Z mantém no 80. Agora de P4 para P5, eu não vou andar em X, então eu sei que o meu X vai continuar sendo 15, e o meu Y agora, aliás, o meu Z agora, ele vai passar de 80 para um outro número aqui, ó. Essa cota aqui é 30. Então 80 menos 30 vai me dar 50. Então eu tenho Z 50 e X 15. Tá aqui. Bom, daqui para o P6, olha só, eu vou passar de 30 para 40 aqui em Z. Então eu vou passar de 50 para 40, né? Eu tinha 80 menos 30, agora eu vou ter 80 menos 40, vai dar 40 em Z. E eu vou subir em X do diâmetro 30 para o diâmetro 50. Então eu vou subir de X igual a 15 para X igual a 25. Então tá aqui, 40 e 25. E no final, eu não vou mais me deslocar em Z, então meu Z vai continuar sendo 40. E eu vou subir do diâmetro 50 para o 53. Então eu vou subir do raio 25 para o 26,5. Tá aqui. Então essas são as coordenadas P1 até P7 no zero máquina. Se eu olhar para o zero peça, vai ser um pouco diferente, né? Porque eu tenho ultra referência aqui, ó. E tem uma coisa importante para mostrar para vocês aqui. Então vamos lá. Com relação ao zero peça, olha só. Eu tenho 300 milímetros do zero máquina até a minha posição inicial aqui. Só que eu tenho 80 milímetros da peça. Meu zero peça está bem na frente. Então eu vou ter 300 menos 80. Então eu vou ter uma distância de 220 em Z desse zero peça aqui até o meu ponto P1.
E em x, eu vou estar aqui no diâmetro 240, que é x igual a 120. Então, eu vou ter 220 e 120 aqui. Beleza, o que vai acontecer agora? Agora, eu vou passar para a posição P2, onde a gente já sabe que o x vale 0, porque o x do zero máquina e do zero peça são iguais, basicamente. E eu vou chegar a 3 milímetros aqui do zero peça. Então, meu z é 3 e o x é 0. Está aqui. O próximo passo é ir para o zero peça, né? O P3 está exatamente no zero peça, então só pode ser 0 e 0. O passo 4 é subir do zero peça para o diâmetro 30. Né? Então, não vou andar em z vai continuar sendo 0. E o meu diâmetro 30 quer dizer que eu vou para x igual a 15. Está aqui, 15, 0. Depois, de P4 para P5, eu não vou andar em z, então meu z vai continuar sendo 0. Aliás, desculpa. De P4 para P5, eu não vou andar em x, então meu x vai continuar sendo 15. E eu vou andar em z para trás aqui, eu vou andar 30 milímetros para trás. Então, o meu z, que era 0 aqui, vai passar a ser menos 30. Tá aqui, 15 menos 30. Aí, do P5 para o P6, eu vou andar mais um pouco para trás em z, vou andar mais 10 milímetros em z. Então, de menos 30 eu vou para menos 40. E eu vou andar do diâmetro 30 para o 50 em x. Então, do 15 para o 25. Pro raio, do raio 15 para o raio 25. Tá aqui, menos 40 e 25. E por último, eu não vou andar mais em z e eu vou subir do diâmetro 50 para o 53. Então, eu vou subir do raio 25 para o 26,5. Então, tá aqui. Fizemos o exercício aí. E aí tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, pelo fato dos dois zeros, peça e máquina, estarem alinhados aqui em x, você vê que a coluna x vai ser exatamente igual. Não mudou nada, né? E pelo fato de eu estar 80 milímetros para frente com o zero peça em relação ao zero máquina, você vai ter que o seu zero peça, a coluna z aqui do zero peça é sempre 80 milímetros menor do que a do zero máquina. Ó. 200 mais 80 vai dar 300, 3 mais 80 é 83, 0 mais 80 é 80, menos 30 mais 80 é 50 e menos 40 mais 80 é 40. Então, eu vou botar 80 para trás. E isso mostra um pouco do que a sua máquina faz. Né? Quando você escolhe um zero peça e faz toda a programação com zero peça, o que ela faz? Ela fala assim, bom, o meu zero peça está na posição Z80, x igual a 0. Então, eu vou pegar esse zero peça que você programou aqui, eu vou somar 0 em x e eu vou somar 80 em z. E eu vou fazer tudo com relação ao zero máquina. Então, internamente, a máquina sempre faz tudo com relação ao zero máquina. Mas, para facilitar a sua programação, ela faz essa continha para você poder programar no zero peça. Né? E é por isso que o seu zero máquina tem que estar bem calibrado sempre. Porque se ele estiver mal calibrado, o que vai acontecer? Você vai fazer uma programação de zero peça aí, e como o zero máquina não está onde ele deveria estar, você vai ter a sua peça toda esculhambada aí. Porque as coordenadas não vão estar onde deviam estar.